Bruno fala para Canarinho que sabia que ele iria reagir daquele jeito, por isso não tinha contado para ele o que viu lá na suíte de Sofia. Canarinho diz que Bruno tem que procurar André para contar o que viu, pois se Sofia estava dormindo, não tem como ela ter feito nada contra Lara. Bruno afirma que não tem como eles ter certeza disso, pois Sofia pode muito bem ter apagado depois. Canarinho fala que o que ele viu, no mínimo, pode ser de grande ajuda. Bruno diz que se ele se meter mais ainda no meio dessa história, é ele que vai acabar se dando mal. E em seguida pede para Canarinho deixar do jeito que está por enquanto, pois ele precisa de mais um tempo. Canarinho fala que vai fazer o que ele está pedindo, mas deixa bem claro que realmente é por enquanto. Bruno diz que ele vai fazer a coisa certa. Diz que isso é uma promessa. André liga para Thaís e pergunta por que ela levou Jade para o hotel, pois o combinado era ficar lá no apartamento dele até ele voltar. Thaís pergunta qual é o problema dela ter levado Jade para ficar com ela um pouco. André fala que o tempo passa e ela não muda. Diz que é impressionante. Afirma que ela não faz nada direito. Thaís diz que André prioriza o trabalho dele e acaba deixando Jade em segundo plano. André fala que é para ela levar Jade de volta para casa imediatamente. Thaís diz que Jade vai ficar um pouco mais com ela, por isso vai ficar com ela naquele dia. Irritado, André pede para falar com Jade. Thaís diz que vai chamá-la. Finge que chama Jade e diz para André que ela não quer falar com ele. André fala que sabe que ela está mentindo, pois Jade jamais se recusaria a falar com ele. Thaís diz que ela tem que desligar, pois estão ligando para ela da recepção do hotel. E diz novamente que naquele dia Jade vai ficar com ela. Fala tchau e desliga na cara dele. Estranhamente, Jade só se aproxima de Thaís depois que ela desliga. Jade pergunta o que André queria. Thaís fala que André falou que está bastante atarefado e por isso pediu para ela ficar no hotel naquele dia. André liga para Graça e conta o que aconteceu e pede para ela ajudá-lo a descobrir qual hotel que Thaís está. Depois de se lembrar do dia em que Sofia foi na casa de Lara para contar para ela que havia descoberto tudo sobre Paulo Roberto, Beatriz fica pensativa e resolve ir na sala do reitor. Nessa hora, Eduardo está brincando de acertar bolinha de papel no cesto de lixo e por isso se assusta com a chegada da presidente. Todo sem jeito, ele tenta explicar o que estava fazendo. A Derlise interrompe Eduardo e pergunta para Beatriz se ela pode ajudá-la. Beatriz pergunta se o reitor está na sala dele. A Derlise explica que ele foi almoçar em casa, mas ainda não voltou. Beatriz fala que isso é muito estranho. Diz que não é normal Paulo Roberto dirigir até em casa somente para almoçar. Ela pede para a Derlise avisá-la quando o reitor voltar,
sem noção, leva flores para Andréia. Ela fala que já falou que não gosta de flores, ainda mais aquelas que ele pegou no terreno baldio ao lado. Sem noção diz que já não sabe mais o que fazer para ela o desculpar. Andréia diz que ele pode ficar tranquilo, pois ela não está triste por causa dele. Explica que ela não consegue parar de pensar em Sofia. Sem noção fala que sabe que ela está enfrentando uma barra difícil devido à situação de Sofia e, é claro, devido ao que aconteceu com Lara também. Andréia tenta ser durona nessa hora, mas acaba confessando que um sentimento estranho está tomando conta dela, pois ela no fundo tinha esperança que Lara algum dia pudesse gostar dela de verdade. Enquanto isso, Graça descobre qual é o hotel que Thaís está e passa o endereço para André. Graça pede para André ter calma, pede para ele não se exaltar com Thaís, principalmente na frente de Jade. André fala que essa é uma coisa muito difícil, pois ela sabe muito bem como Thaís é, mas diz que vai tentar. André vai até o hotel onde Thaís está hospedada, fala para Jade pegar as coisas dela, pois ele vai levá-la de volta para casa. Thaís diz que Jade vai ficar com ela. Jade fica confusa nessa hora. André diz para ela fazer o que ele está mandando, pois ela já ficou bastante tempo com Thaís. Thaís fala que o tempo dela com Jade mal começou e mostra para André um documento comprovando que Jade vai ficar com ela. Thaís fala para André que devido à vida agitadíssima dele nos últimos tempos, ela foi obrigada a tomar uma atitude, por isso correu atrás dos seus direitos. Ela avisa que a partir daquele dia, Jade vai ficar com ela, e assim que for definitivo, ela vai levar Jade com ela para a Itália. André fica sem saber o que fazer nessa hora. Fernando vai até a República visitar Andréia e descobre que Mão de Vaca é filho de Pedro. Ele fica todo sem jeito nessa hora. Andréia fala para Fernando que bom que ele foi visitá-la e a conversa transcorre normalmente, até que Mão de Vaca começa a pegar no pé de Andréia novamente. Fernando perde a paciência ao escutar Mão de Vaca falar que a irmã de Andréia não presta. Ele pede para Mão de Vaca parar de pegar no pé de Andréia, pois quem não presta é o pai dele. Mão de Vaca fica pensativo nessa hora e pergunta o que ele sabe do pai dele. Fernando fica com medo de contar o que sabe, por isso fala que só falou daquele jeito para defender Andréia. Paulo Roberto vai até a sala de Beatriz e fala que Aderlise avisou que ela quer falar com ele. Beatriz diz que quer sim, e sem rodeios, ela pergunta como é que eles vão contar para Rafael que ele é sócio de Taylor. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.